Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Toxicologia Forense. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre agentes tóxicos sociais e seus efeitos na saúde humana. Eu sou a professora Carline, sou biomédica. Bom, e quando a gente fala, em toxicologia forense, além de buscar a verdade acerca de um fato perante a lei, a toxicologia forense, ela também consiste em uma ciência multidisciplinar que se volta em identificar e quantificar as substâncias tóxicas, que possam levar a algum dano ou alteração ao organismo. Então, além de tentar comprovar fatos perante a lei, ela tem a função de identificar, quantificar e laudar substâncias tóxicas que possam ter causado alguma alteração no organismo, tá bom? Então, pessoal, é de suma importância, compreender as formas de exposição. O toxicologista forense, ele tem que saber quais são as diferentes formas de exposição e, para isso, ele precisa conhecer os princípios da toxicocinética e da toxicodinâmica dos diferentes xenobióticos. Carline, o que é xenobiótico? Xenobiótico é qualquer substância exógena, que vem de fora, que eu coloco para o meu organismo, que vai me trazer algum efeito, que pode ser um efeito de intoxicação, Então, o toxicologista forense, ele tem que saber os princípios de toxicocinética e toxicodinâmica das diferentes substâncias, são substâncias químicas, para a interpretação dos achados na perícia criminal, tá bom? Então, a gente começa a falar, sobre alguns conceitos que são importantes para essa aula, que é vocês entenderem o que é um agente tóxico, o que é um agente toxicante, o que é uma intoxicação, o que é uma toxicocinética ou toxicodinâmica. Porque o toxicologista forense, ele tem que ter em mente todos esses conceitos para tentar chegar a uma conclusão, essa vítima, ela foi intoxicada, ela não foi intoxicada, mas o que é a intoxicação, Então, o agente tóxico ou agente toxicante é uma entidade química com poder de causar dano a um sistema biológico, por provocar ou alterar ali alguma função. Então, é uma substância química, é um produto químico que pode causar um dano àquele sistema, àquele organismo, por meio de alteração nas suas funções fisiológicas. Quais são as principais alterações que podem ser causadas, O que um agente tóxico ele pode fazer? Ele pode ter um potencial causador de morte, então, dependendo do produto químico, ele pode causar até morte, se ele causar muitas alterações naquele organismo. Ele pode ser dependente da forma e do tempo de exposição. Então, não quer dizer que o uso de uma determinada substância química vai te intoxicar. O que acontece é que o que geralmente leva às intoxicações são doses muito elevadas daquela droga. Então, tudo vai depender da quantidade que você está usando e do tempo de exposição, tá bom? Assim como também depende da concentração da droga, uma dose muito alta, uma dose mais baixa, então tudo vai ser dependente da quantidade de droga que você vai aplicar, do tempo e da concentração. E aí a gente fala em toxicidade, que é a capacidade inerente do agente tóxico de provocar efeitos nocivos em organismos vivos. Então, toxicidade é a capacidade daquela substância em causar um determinado efeito no organismo. E a intoxicação é a manifestação do efeito tóxico. Agora eu entendi. Então, o agente tóxico é a substância, a toxicidade é a capacidade em causar aquele determinado efeito, e a intoxicação é a manifestação do efeito, quando a gente tem o conjunto de sinais e sintomas que demonstram ali o desequilíbrio que é produzido pela interação do agente tóxico com o organismo. Então, a gente tem uma intoxicação quando a gente começa a ter um quadro de sinais e sintomas daquela resposta daquele corpo a determinada substância, tá bom?
Então, a intoxicação, ela é dividida em diferentes fases, né? Ela é dividida em fases de toxicocinética, toxicodinâmica, até chegar na intoxicação. Então, é um processo, são etapas que acontecem até chegar à intoxicação. Então, aqui nessa imagem, vocês veem que o primeiro momento é o momento de exposição, tá? A gente tem a exposição, que é a via de introdução, pode ser via oral, via nasal, injetada, intramuscular, enfim. Então, nós temos a exposição, tá? Daquele agente tóxico ou toxicante. No segundo momento, nós temos a toxicocinética. A toxicocinética, ela envolve aí desde o processo de absorção até o processo ali de biotransformação e eliminação. Então, a toxicocinética, ela estuda a movimentação do agente tóxico no organismo. Então, o toxicologista, ele tem que saber qual a toxicocinética dessa droga, qual os mecanismos de absorção, como que essa droga, como que ela é distribuída no organismo da pessoa. Como que ela é biotransformada, como que ela é eliminada. Então, essa é a toxicocinética, é o processo de transporte, é o caminho que a droga percorre no caminho no organismo daquela pessoa. A gente sabe que quando uma droga, determinada droga, por exemplo, a cocaína, se ela a pessoa consome por via oral, ela vai ter uma absorção e vai ter uma ação mais rápida. Porque se ela é consumida via nasal, ela tem uma ação mais rápida. Porque se ela é consumida via oral, pela boca, ela vai cair lá no intestino, né, no estômago, e aí ela vai se misturar com alimento, com outras coisas, para depois ela passar pelo processo de absorção lá no intestino e depois ir para a corrente sanguínea. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma droga como a cocaína, ela tem ação muito mais rápida, né? A toxicocinética dela é muito mais rápida se ela é consumida via nasal, pelo nariz, em relação à via oral. Ou se ela é injetada diretamente na corrente sanguínea. Então, a forma de exposição das substâncias químicas são coisas que devem ser bem analisadas, né? Porque às vezes a via de introdução é uma via que tem uma toxicocinética mais rápida, ou às vezes o efeito de intoxicação pode ser mais potente, dependendo da dose, do tempo e da forma que é administrada. Então, quando a gente fala da toxicocinética, que é o movimento da substância química no organismo desde a porta de entrada até a excreção, a gente fala também em toxicodinâmica. O que é a toxicodinâmica? A toxicodinâmica é a interação da substância química com o organismo. Então, não é mais apenas o transporte, é o momento em que aquela substância química está no organismo e está causando uma determinada ação. Na toxicocinética é o caminho, o por onde a droga percorre. A toxicodinâmica é o momento que ela começa a causar um determinado efeito, tá bom? É o momento que tem aquelas ligações, os receptores do organismo com os receptores da droga. Então, eles se ligam e começam a causar um determinado efeito. E a intoxicação é a manifestação desses sinais clínicos. Então, a gente tem intoxicação quando a gente tem aí os sinais e sintomas, tá bom? Toxicodinâmica é aquela natureza da ação. Então, são quando os receptores se ligam e a gente tem ali uma resposta intracelular. Então, toxicocinética, o caminho, absorção, eliminação, biotransformação. Toxicodinâmica é quando a gente tem ali os receptores agindo nas membranas, iniciando a causar determinados efeitos, determinadas respostas celulares. E a intoxicação é quando a gente tem o desenvolvimento de sinais e sintomas de realmente intoxicação. Então, a toxicocinética, ela estuda ali a movimentação do agente tóxico no organismo desde a sua entrada até a sua eliminação, envolvendo ali a transposição de membranas celulares. Inclui todos os processos que são envolvidos na relação entre a disponibilidade ou biodisponibilidade química e a concentração nos diferentes tecidos do organismo. Então, né, nesse momento, o toxicologista ele tem que saber qual o caminho que essa droga percorre, como que ela é biotransformada e qual que é a relação, né,
que essa droga tem ali nos determinados tecidos. Como que essa droga ela vai se concentrar nos determinados tecidos até que ela tenha ali o seu efeito de toxicodinâmica. E aí, nessa imagem, a gente consegue ver melhor, né, sobre a toxicocinética, que diz que é a ação que o organismo realiza sobre a substância toxicante. Então, a toxicocinética é a ação que o organismo realiza sobre a substância toxicante. Quando a gente fala em toxicocinética, a gente lembra de uma denominação que é ADME. Então, sempre que vocês pensarem em toxicocinética, vocês lembrem dessa sigla, ADME, que quer dizer absorção, distribuição, metabolismo e excreção, tá? Então, a absorção é a entrada do toxicante no organismo. A distribuição é a disseminação do toxicante pelo organismo. O metabolismo é a biotransformação do toxicante, principalmente que acontece nos rins e ali no fígado, tá bom? E a excreção é a eliminação do toxicante. Então, agora vocês conseguem ter um conceito melhor de toxicocinética, que é ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção daquela determinada droga. Já a toxicodinâmica, ela envolve principalmente a interação dos agentes tóxicos e os sítios de ação dos receptores. Então, na toxicodinâmica, a gente não vai avaliar o caminho que a droga percorre, a gente vai avaliar aonde essa droga vai agir, onde essa droga vai causar um efeito, uma resposta celular. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma droga, uma determinada substância química, ela se liga a esse determinado receptor celular, tá? Então, aqui é um receptor celular. Então, essa droga, ela se liga nesse receptor celular e vai causar um determinado efeito. Isso é toxicodinâmica. E os toxicologistas, eles têm que entender a cocaína, qual que é a toxicocinética da cocaína no organismo? Qual que é a toxicodinâmica da cocaína no organismo? A toxicodinâmica, onde a cocaína age? Quais os receptores de cocaína? A gente sabe que a cocaína ela age em receptores neurológicos. Então, isso é um estudo da toxicodinâmica da cocaína, tá bom? Bom, e aí, pessoal, a gente começa a falar em determinados componentes, em determinadas substâncias químicas, tá bom? Que são principalmente os xenobióticos. Os xenobióticos, eles podem ter um efeito de cura ou um efeito nocivo. Então, eles podem ser bom ou ruim, certo? Então, o que é xenobiótico? É qualquer substância exógena que eu vou ingerir, né? E aí vai ter um efeito no meu organismo. Ah, pode ser bom, pode ser um medicamento para dor de cabeça, pode ser um medicamento para dor de garganta, tudo isso é xenobiótico, tá bom? Ah, ou então pode ser uma substância química que em grande quantidade vai causar intoxicação, então vai ter um efeito nocivo. Os fatores que influenciam, né, a interação com o sítio de ação dos xenobióticos. Quais são os fatores que podem influenciar na ação desses xenobióticos no nosso corpo? Então, tem alguns fatores que favorecem o efeito tóxico e tem alguns fatores que desfavorecem o efeito tóxico dos xenobióticos ou das substâncias químicas. O que pode favorecer? O que pode acelerar a intoxicação? A absorção, se é uma absorção muito rápida. A distribuição para o local de ação, então se a distribuição daquela droga, aonde ela vai causar um efeito, se aquela distribuição for rápida, a reabsorção, a bioativação. Então, tudo isso vai induzir ali um efeito tóxico. E o que é que desfavorece o efeito tóxico? Ah, se essa droga, se ela é eliminada rapidamente, então não tem como ter um efeito tóxico. Se ela é distribuída para outros tecidos, além daquele que ela tem receptores em comum. Se essa droga é excretada muito rápido, se a metabolização dela causa inativação. Então, no nosso organismo tem muitos fatores que podem influenciar ou para o efeito tóxico, para essa ativação, ou para a desativação.
E aí, o xenobiótico, pessoal, é qualquer tipo de substância que a gente ingere que vem de fora do organismo, né? Qualquer remédio, qualquer droga, qualquer erva, qualquer coisa que se liga em determinadas regiões do nosso corpo, como, por exemplo, em moléculas-alvo, em enzima, em DNA, em lipídio, em receptores. Então, xenobiótico é qualquer substância que tenha uma relação com alguma parte do meu organismo e que cause ali um efeito, tá bom? Então, aqui, a partir do momento que a gente tem uma ligação do xenobiótico com algum tipo de receptor do meu organismo, eu tenho uma ativação de, aqui, principalmente, o que a gente chama de toxicodinâmica, tá? E aí a gente chega num conceito muito interessante, né? Que é o conceito de droga. E o que é uma droga? A droga é um tipo de xenobiótico, né? A droga é qualquer substância que ocasiona, né, uma alteração no funcionamento biológico por suas ações químicas. Então, a droga é qualquer substância que ocasiona aí uma alteração no meu organismo. Pode ser uma droga boa, né, um medicamento para uma dor, para uma inflamação, ou pode ser uma droga que em grandes quantidades ela cause ali um tipo de intoxicação. A droga, pessoal, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, ela é qualquer substância não produzida pelo organismo, mas que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alteração em seu funcionamento. Então, droga é qualquer substância que não é produzida pelo meu organismo. Ela vai entrar de forma exógena, mas ela pode produzir efeito em uma região do meu corpo ou mais de uma região, em um receptor ou mais de um receptor. Essa droga ela pode se ligar ao meu DNA e causar um efeito específico. Essa droga ela pode se ligar aos meus receptores celulares. Essa droga ela pode se ligar a uma enzima, enfim. O uso continuado de drogas, né, se a pessoa tem um uso muito grande de uma droga, né, o uso continuado causa dano ao organismo. Então, se você usa uma droga com frequência, ao longo do tempo você vai ter ali uma alteração fisiológica de seu corpo, você vai ter ali um dano, tá? Pois modifica, aumenta, inibe ou reforça as funções fisiológicas. Então, se você usa uma droga com grande frequência, ela pode alterar as funções do seu corpo. Pode aumentar determinada função, inibir, né, reforçar tanto as funções fisiológicas quanto as funções psicológicas daquela pessoa, ou até mesmo imunológicas, de maneira transitória ou permanente. Então, por exemplo, a pessoa é usuária de droga, a pessoa ela vai ficando com alterações psicológicas, vai adquirindo hábitos que ela não tinha, né? Alterações fisiológicas, às vezes começa a ficar com tremer a mão, tem pessoas que ficam mais inquietas, tem pessoas que não tem tanta higiene, começa a alterar as funções imunológicas, começa ali a ter algumas alterações de saúde mesmo, né? Vão ficando com alguma deficiência, adquirindo deficiência, então ao longo do tempo que vai fazendo uso continuado de determinadas drogas. Então as drogas, elas podem ser benéficas ou maléficas, né? Elas podem ter um efeito bom, se for um medicamento para uma determinada dor, ou se elas forem utilizadas de forma exacerbada, elas podem trazer prejuízos aí para a saúde humana. As drogas, pessoal, elas podem causar dependência química ou dependência fisiológica. Então, o dependente, ele se caracteriza, né, por não conseguir controlar o consumo das drogas, agindo de forma impulsiva e repetitiva. A pessoa ela se torna dependente química quando ela não consegue mais controlar o uso. Então, ela tem a necessidade, ela não consegue mais dizer não, ela precisa daquela droga. Então, isso é uma dependência química, ou às vezes a gente pode chamar de dependência física, né? Porque refere aos sinais e sintomas físicos adversos provocados pela abstinência de uma droga. Então, quando a pessoa ela fica com abstinência, ela vai tendo um comportamento estranho, que isso é chamado de dependência física por aquela substância química, conjunto característico de sinais e sintomas que ocorrem após interrupção do consumo de uma droga.
Então, a pessoa ela vai tendo essa abstinência. Então, a pessoa, quando ela faz o uso continuado, ela fica uma pessoa dependente da substância química e começa a ter ali efeitos adversos de abstinência que podem causar uma dependência daquela droga. Ou, às vezes, a gente pode chamar também de dependência psicológica. Então, uma dependência psicológica é a dependência que ocorre sempre que uma droga afeta o sistema de recompensa encefálico. Então, quando a pessoa ela tem o uso contínuo da droga, ela fica dependente, seja de forma psicológica ou física, daquela determinada substância química. Algumas drogas, né, elas agem diretamente no nosso sistema nervoso e aí elas vão causar um efeito potencializador. Então, a pessoa cada vez ela quer mais e mais. Quais são as drogas que têm efeito no nosso sistema nervoso? Cocaína, anfetamina, maconha, opioides, nicotina, alucinogênicos, álcool. Então, são drogas que elas atuam diretamente no nosso sistema nervoso e aí vai causar diversas alterações aí no nosso organismo. Então, o nosso sistema nervoso é um sistema de recompensa cerebral. Ele é caracterizado por seus componentes centrais e seu envolvimento tanto com o sistema límbico como com os principais centros responsáveis da memória. Então, o nosso sistema nervoso é ele que nos proporciona a sensação de saciedade, de prazer. Então, uma vez que você ingere a droga, ela consegue estimular o seu sistema nervoso a liberar neurotransmissores de prazer. Então, é assim que essas drogas agem no sistema nervoso. Elas induzem aquele organismo a ter uma sensação de relaxamento, de prazer, uma sensação gostosa. Então, é por isso que as pessoas vão se tornando mais e mais dependentes. Elas não conseguem controlar o uso dessas drogas. E aí a gente fala dos princípios de drogas de abuso, né? Esse termo de drogas de abuso, a gente aplica, né, especificamente às substâncias que não são prescritas pelo médico, de utilização intencional, excessiva, persistente ou esporádica, desvinculada com a prática médica aceitável. Então, quando a gente usa o termo de drogas de abuso, são aquelas drogas que não são prescritas pelo médico, né? Que elas têm ali uma utilização muito grande, excessiva, que elas não estão vinculadas com a prática médica aceitável. Então, hoje, na aula de hoje, a gente fala principalmente quais são as drogas sociais que causam alteração aí nos organismos. Então, a gente vai ver quais são os principais tipos de drogas de abuso que podem alterar os determinados organismos, né? Podem alterar aí o comportamento humano e causar nessas pessoas aí um comportamento agressivo e depois desenvolvimento de um crime. Então, as drogas de abuso, elas são categorizadas conforme a sua ação. Então, de acordo com os efeitos produzidos no sistema nervoso, as drogas elas podem ser classificadas em 3 grandes categorias, que são as drogas depressoras, também chamadas de psicolépticos, as drogas estimulantes, que também são chamadas de psicoanalépticos, e as drogas perturbadoras, que são chamadas de psicodislépticos. Então, são os 3 tipos de drogas que a gente tem: depressora, estimulante e perturbadora. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas drogas. Então, a gente começa falando sobre as drogas que são depressoras do sistema nervoso, né? Que elas diminuem a atividade do sistema nervoso, o próprio nome já diz, depressora, diminui. As principais drogas depressoras que nós temos são álcool, os opioides, como a heroína, tranquilizantes, hipnóticos, são aqueles medicamentos que usam ali depressores, né? A pessoa sente sono, o álcool dá sono, morfina, heroína, que causam ali naquela pessoa uma sensação de relaxamento quando ela tem muita dor, para ela ficar mais relaxada. Então, todas essas são drogas depressoras. As drogas estimulantes são aquelas que estimulam a atividade do sistema nervoso, então elas deixam o sistema nervoso mais acordado, em alerta. São principalmente as anfetaminas, aí onde se classificam os arribites, que deixam as pessoas acordadas, a cocaína, a nicotina, a cafeína. Então, cuidado aí quem é
dependente da cafeína, né? Porque ela é uma droga do tipo estimulante, ela deixa o sistema nervoso cada vez mais acordado. E as drogas que são consideradas perturbadoras, que são aquelas drogas que modificam a atividade psíquica, elas alteram a percepção, o estado de humor e o pensamento. Então, são drogas que elas começam a alterar a função do sistema nervoso, começam a alterar o comportamento, causando aí alucinações ou alguns tipos de perturbações. Então, as principais drogas depressoras são LSD, cannabis, que é a maconha, MDMA, cetamina, êxtase, dentre outras. Falando, pessoal, de forma mais específica sobre cada uma dessas categorias de drogas, a gente começa a falar aqui sobre as drogas depressoras, né? Que são drogas de abuso, que são depressoras do sistema nervoso, tá? Como, por exemplo, o álcool, que produzem depressão geral do sistema nervoso central, tá? Semelhante aos agentes anestésicos voláteis, produzindo efeito aí familiar de intoxicação aguda. Então, a pessoa ela pode se intoxicar por álcool, ela pode beber e se intoxicar, né? O organismo dela tem uma série de manifestações clínicas e aí ela vai precisar imediatamente ali, de alguma forma, de reverter essa intoxicação, seja por aplicação de glicose, dentre outras formas. Ou a pessoa, outra droga que é depressora, né, são os anestésicos. Então, se a pessoa tem uma dose de anestésico muito alta, ela pode ali ter até morte. Por exemplo, no meu doutorado, eu fazia, né, um projeto com animais, onde a gente tinha que aplicar anestesia nos ratinhos, nos camundongos. Esse projeto ele era com aprovação do Comitê de Ética Animal, e a gente aplicava uma dose de ketamina, que é um tipo de anestésico, no animal. Então a gente tinha que aplicar a dose de acordo com o peso dele, né, para que aquele anestésico não causasse um efeito ali muito potencializador de intoxicação anestésica e ele morresse. Então, eu tinha que dar uma dose só para que ele dormisse, para que a gente fizesse a avaliação do projeto científico. Então, as drogas do tipo álcool ou do tipo de anestésicos, que são depressoras do sistema nervoso, elas podem causar alterações seríssimas no nosso corpo e causar intoxicação. Então, a depressão leve do sistema nervoso, né, ela é caracterizada pela ausência de interesse no ambiente e incapacidade de concentrar-se em um tópico, como um pequeno tempo de concentração. Então, uma característica das drogas depressoras é que quando a pessoa ela faz um uso muito grande, ela não consegue ter concentração em determinados pontos. É isso que acontece quando a pessoa ela está muito alcoolizada ou quando ela está muito grogue por alguns tipos de anestésicos. Então, os depressores do sistema nervoso, né, à medida que a depressão ela progride, né, a letargia ou sono, diminuição do tônus muscular, diminuição da capacidade de se movimentar e diminuição também da percepção de sensações como dor, calor, frio. Então, as drogas que são depressoras, elas causam todos esses sintomas, né? A pessoa, ela fica mais grogue, com mais sono, com menos capacidade de se movimentar, né? E a depressão acentuada do sistema nervoso central, ela produz aí inconsciência, coma, perda de reflexo, insuficiência respiratória e até morte. Então, uma droga depressora, ela pode ter um grau de intoxicação mais leve, né? Ou um grau de intoxicação aí super elevado, pode causar até morte, porque vai começando a causar inconsciência, coma, perdas de reflexos, até que a pessoa tenha aí uma insuficiência respiratória. Bom, então as drogas depressoras, elas têm aí como característica, a gente já viu, né, que é diminuir a atividade cerebral, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês as reações do usuário, para vocês anotarem aí essa de forma resumida, que é causar lentidão, sonolência, apatia, falta de coordenação motora, dificuldade de concentração, perda de memória. E aí, as principais, né, drogas depressoras que a gente tem é o álcool, etanol, dentre outros. Temos os calmantes aí, que são muito utilizados como drogas depressoras do sistema nervoso, né, que causam sono aí na pessoa, que são os barbitúricos, os benzodiazepínicos,
Pessoal, muitas pessoas usam essas drogas para matar, tá? Para crime. Então é por isso que tanto estuda aí a classificação, essas categorias de drogas. Então, às vezes, as pessoas pegam aí esses calmantes, colocam uma dose muito alta aí na bebida de outra pessoa e mata. E aí a toxicologia forense é a área que tem que ir lá, pegar aquela pessoa, coletar o sangue e observar qual tipo de droga que aquela pessoa ela consumiu, como pode ter sido aquele crime, né? Fazer toda a perícia criminal daquela cena de crime. Bom, tem as drogas depressoras que são do tipo inalantes, né? Principalmente éter, clorofórmio, acetona, cola de sapateiro, lança-perfume, também são drogas depressoras do sistema nervoso. Então, às vezes, a gente vê muito em TV, quando alguém vai raptar outra pessoa, molha o paninho com um tipo de droga inalante, põe no nariz, a pessoa dorme e aí faz o sequestro. Outro tipo de droga depressora são os ópios, né? E seus derivados, como, por exemplo, a heroína, a morfina, a codeína, outros tipos de xaropes da origem do ópio, anestésicos gerais, como a ketamina, que eu usava nos animais, Boa Noite Cinderela, que usam muito aí para estupro hoje em dia, na balada, coloca Boa Noite Cinderela na bebida aí das meninas. Bom, então assim, a gente falou sobre as drogas que são depressoras do sistema nervoso, que causam aí uma depressão, uma redução da atividade do sistema nervoso. Elas são muito utilizadas hoje na prática de crime, na prática criminal. E aí a gente fala agora sobre as drogas que são estimulantes do sistema nervoso, causam naquela pessoa ali um estado de alerta, de euforia, de eu posso tudo, e aí elas acabam se tornando agressivas, começam a brigar em bar, começam a ter briga e depois crime, e a partir daí a toxicologia ela começa a atuar, né, para fazer a avaliação toxicológica dessas pessoas. Então, quais são as principais drogas que são estimulantes do sistema nervoso? As drogas de abuso, que são estimulantes do sistema nervoso, né? Principalmente aí a cocaína, que é a rainha dos estimulantes. Eles produzem diversos efeitos no organismo, né? O estímulo leve, ele é caracterizado por um estado de vigília, a pessoa fica acordada, fica ligadona, né? Um alerta mental, né? O sistema nervoso fica em alerta. Diminuição da fadiga, então a pessoa ela não tem fadiga, ela fica muito bem relaxada. Então, essas drogas, elas causam aí o aumento da estimulação que produz uma hiperatividade, a pessoa fica bem agitada, nervosismo, insônia, a pessoa não sente sono. Então, é uma estimulação excessiva, né? Que se você usa uma droga, uma quantidade muito grande de droga, desse tipo de droga estimulante, você pode ter aí uma arritmia, taquicardia, convulsões, né, arritmias cardíacas e pode ter aí até morte, dependendo aí da quantidade de intoxicação que tem no seu corpo dessa droga. E quais são as principais drogas estimulantes que a gente tem? Bom, aí a rainha das estimulantes é a cocaína, seja ela em pó ou no formato de crack, que é uma mistura de cocaína com bicarbonato de sódio, ou merla, que é um outro produto de cocaína. Sejam as anfetaminas, né, que são chamadas de bolinhas, ribite, moderadores de apetite, é a mesma coisa. Então, é um tipo de substância química que as pessoas usam para emagrecer, essas anfetaminas, que elas deixam a pessoa em alerta, né? Usada aí principalmente para quem quer passar a noite acordado. Cafeína é uma droga estimulante, seja no café, chá mate, pó de guaraná, todos têm cafeína, que é uma droga estimulante. Nicotina, que é o tabaco, ele também é uma droga que é estimulante, acelera o metabolismo da pessoa. E aí a gente fala um pouquinho sobre a cocaína, né, pessoal, e seus principais efeitos no nosso organismo, né? A cocaína, ela pode ser ingerida de diferentes formas e ela tem resultados mais rápidos ou mais lentos, de acordo com a forma que ela é ingerida. Ela pode ser inalada, né, ela pode ser ingerida de forma oral,
pela boca. Aí a absorção ela é mais lenta, né? É apenas 25% dessa droga ela vai alcançar o cérebro, né? Porque isso vai requerer um longo tempo. Essa droga ela vai ser metabolizada no intestino, junto com outros alimentos, depois vai ser absorvida. Então essa é uma forma mais lenta dessa droga chegar ao sistema nervoso e induzir a produção de neurotransmissores ali de prazer, porque tem todo esse caminho de percorrer, né, até o intestino. Já quando ela é aspirada, né, pelo nariz, é uma forma mais rápida, né, a absorção ela acontece pelas membranas nasofaríngeas, mas por se tratar de uma substância vasoconstritora, né, ela limita a sua própria absorção. Então, como a cocaína ela é aspirada pelo nariz, é uma forma mais rápida dela provocar a sua farmacodinâmica. Só que ela é uma droga que, ao mesmo tempo que ela é estimulante, ela vai causando aquela vasoconstrição, né? Então, vai causando ali aquela vasoconstrição na pessoa, porque vai causando todo aquele estado de alerta. Então, à medida que ela causa vasoconstrição, tem um pouco mais também ali de impedimento para ela sendo absorvida, embora que seja uma das formas mais rápidas. Tem isso também, que ela vai causando vasoconstrição nas vias nasofaríngeas. Outra forma de que ela pode entrar no nosso organismo é via injetada, né, endovenosa aqui pelas veias. Então a cocaína ela cruza todas as barreiras de absorção pelas veias e ela alcança a corrente sanguínea imediatamente. Então é o efeito mais rápido que se tem. A cocaína em forma de injetada na veia, depois pelo nariz, depois pela boca. Então, ela também pode ser fumada, a cocaína, tá? Ela também pode ser fumada. Aí é uma absorção rápida também, quando ela é fumada, quase completa. Porém, uma porção significante é perdida quando a cocaína é aquecida, né? Na preparação de fumado. Então, também tem essa questão. Bom, pessoal, a cocaína, ela age em vários receptores do nosso sistema nervoso. Ela, na forma pura, ela tem uma meia-vida aí de mais ou menos 1 a 2 horas no nosso corpo, tá? Ela é rapidamente metabolizada pelo fígado e seu metabólito, que é o benzolecognina, apresenta meia-vida de 7 a 9 horas. Então, não é a cocaína em si que vai causar vários efeitos no nosso corpo. É a metabolização dela. Então, ela vai se transformando em outras substâncias que vão potencializando os efeitos ali no nosso corpo, tá? Os efeitos com os receptores. Então, a cocaína, ela pode ser detectada na urina a partir aí de 2 ou 3 horas do uso, ou até 3 a 5 dias. Então, a pessoa, geralmente no trabalho, né? Geralmente nas empresas eles fazem periodicamente testes de cocaína. Então, na urina, se a pessoa usou ali, já depois de 2, 3 horas já está presente a substância da cocaína, ou após ali 3 a 5 dias ainda pode ter. Você pode até não encontrar cocaína, mas você encontra os subprodutos de metabolização dela. Aqui nessa imagem mostra para vocês a junção da cocaína com o álcool, né? O que acontece quando a gente tem a cocaína e o álcool juntos. Então pode acontecer 3 procedimentos. Ela pode acontecer a inibição, né, quando a cocaína, ela junta com o álcool, dependendo do caso do organismo, pode acontecer inibição do metabolismo da cocaína pelo etanol, ou ele pode causar ali um sinergismo ou potencialização. Geralmente, o etanol, ele potencializa o efeito da cocaína e pode causar também uma formação de metabólitos ativos do tipo coca-etileno, que é um efeito bem potencial. Então, quando a cocaína ela se junta com o álcool, é um efeito mais potencializador. Então, é por isso que quando as pessoas elas estão consumindo a droga, a cocaína, elas geralmente tomam álcool e aí vai potencializando. Porque pode acontecer 3 vias de manifestações nesse corpo, pode potencializar e dependendo daquela via, em algum momento ela pode ali causar inibição ou causar subprodutos da cocaína para que ela seja ali, então, distribuída pelo organismo.
Bom, quais são os mecanismos de ação da cocaína? Ela traz uma sensação intensa de euforia e poder. Ela, se usada intensamente, leva a uma sensação de cansaço e ansiedade. Então, no primeiro momento você vai sentir ali muito prazer, mas se você usa por muito tempo, uma pessoa que é usuária mesmo, ela vai se tornando uma pessoa ali com o tempo que vai se tornar com ansiedade e ali vai ficar com aspecto de cansada. Ela causa lesão do sistema nervoso central, né, porque vai causando perda de neurônio ao longo dos tempos. Essa substância ela vai causando ali no nosso sistema nervoso uma aceleração dos impulsos nervosos e se a pessoa tem um consumo muito alto, ela vai com o longo do tempo danificando os neurônios. Então pode ter lesão dos neurônios, essa pessoa ela vai ficando ali com maior deficiência neural. Causa dilatação das pupilas e taquicardia, esses são um dos efeitos, né, da cocaína, vasoconstrição. Aumento das doses pode provocar irritabilidade, agressividade, delírio, alucinações, pode causar psicose, diminuição do desejo sexual, causas de morte, enfim. A cocaína ela tem uma via de ativação no nosso organismo que desencadeia diversos efeitos colaterais. A cocaína, ela age principalmente, né, a intoxicação aguda por cocaína pode causar insuficiência renal aguda, pode causar danos cerebrais, convulsão, arritmia, morte súbita, falência respiratória, espasmos, isquemia, infarto do miocárdio, ativação plaquetária, trombose, aumento do trabalho cardíaco, necrose ou fibrose do miocárdio, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca crônica. Então, a cocaína, se ela é consumida em grandes quantidades, pode causar aí diversos problemas no nosso organismo, até mesmo a morte. Quais são os principais receptores da cocaína? Então, os principais receptores são os receptores adrenérgicos. Aqui, os receptores beta-1 adrenérgico, eles causam principalmente taquicardia e aumento da contratilidade do miocárdio, o que pode causar aí o infarto ou acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Então, uma das principais vias, né, de ativação da cocaína são nos receptores beta-1 adrenérgicos, causando aí esse estado de alerta, esse ataque cardíaco, aumento da contração do miocárdio, dentre outros efeitos que podem levar à morte. No caso do Chorão, né, ele teve aí arritmia, taquicardia, e aí ele veio à morte por acidente vascular cerebral, provavelmente aquela cocainemia que ele teve, né, ativou ali os receptores beta-1 adrenérgicos lá no sistema nervoso, e aí causou esse acidente vascular cerebral. Bom, então a gente falou sobre as drogas depressoras, aquelas que reduzem a atividade do sistema nervoso, sobre as drogas estimulantes, aquelas que deixam o sistema nervoso em estado de alerta, e agora a gente vai falar um pouco sobre as drogas que são perturbadoras do sistema nervoso, né? Que elas são drogas que agem modificando qualitativamente a atividade cerebral. Então, esse sistema nervoso, ele já não tem mais atividade como antes, ele começa a se tornar alterado. Leva aí o usuário à alteração de sua percepção, podendo ocorrer principalmente confusão mental, causando delírios, alucinações, despersonalização ou distorção do tempo e espaço. Então, a pessoa ela vai tendo esses sintomas, né? Delírio, alucinação, a pessoa não tem mais noção de espaço, de tempo. Então, essas são as drogas que são perturbadoras. Dentre elas tem a maconha, né? Que ela é uma droga bem descrita como uma droga perturbadora. A maconha são brotos e folhas ressecadas, né, esverdeados, né, eles podem ser soltos ou prensados em formatos de tijolo, geralmente são picados ou esfarelados e enrolados em papel, né, no formato de cigarros e são vendidos por aí para serem fumados. Então, os fragmentos dessas folhas também podem ser adicionados às massas de bolo para serem ingeridos. Quem mora em São Paulo acho que já viu, quando vai na Avenida Paulista à noite, a gente vai andando e aí eles ficam gritando, olha o brisadeiro, olha o brisadeiro.
que é como se fosse um brigadeiro de maconha, realmente. Eles usam o farelo da maconha com a farinha e fazem ali um bolinho de maconha, realmente. Eu nunca provei, tá, pessoal? Mas eu sempre uso, vocês vão ver, olha o brisadeiro, brisadeiro. E aí a maconha, né, os brotos da espécie da maconha, de cânibas, eles são picados, triturados para a confecção do cigarro de maconha, que é assim que é vendido. E aí essa maconha, ela também pode ser, a partir dela ter subprodutos, né, outros produtos a partir da maconha. O uso excessivo da maconha, ele pode causar uma série de sintomas, né, de consequências no nosso organismo, como perda de capacidade de calcular tempo, espaço, os olhos do usuário vai ficando avermelhado, a boca ela fica seca, né, com uma coração diferente. O uso muito grande da maconha leva a problemas respiratórios, como bronquite, infertilidade no homem, pode causar câncer, enfim. Os principais receptores, né, no nosso corpo da maconha são os receptores BC1 e BC2, né, lá no sistema nervoso, e eles principalmente atuam interferindo a transferência das informações terminais pré e pós-sinápticas, como mensagens sinápticas retrógradas. Então, o nosso sistema nervoso, nós temos os neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos, eles ficam ali em comunicação para que um impulso nervoso seja transmitido, para que uma mensagem seja levada. E quando a gente tem o uso muito contínuo da maconha, essa relação entre os neurônios pré e pós-sinápticos, eles são bloqueados pelos receptores e ativação da mesma, então isso pode causar na pessoa esse estado de alucinação, ela tem deficiência na hora de transmitir uma mensagem, na hora de transmitir um impulso nervoso, e é por isso que ela tem dificuldade às vezes de percepção. Então a maconha também ela pode atuar nos neurotransmissores atípicos, em contraposição aos neurotransmissores clássicos, causando também, potencializando essas alucinações. A maconha ela também pode atuar nos receptores CB1 de forma que ela ativa a liberação de dopamina, que vai causando naquele organismo a sensação de prazer. Os principais neurotransmissores que a gente tem de sensação de prazer, de euforia, de alegria é a dopamina, a serotonina ou a adrenalina. E aí a maconha, ela atua nos receptores CB1 e liberando essa dopamina, né? Essa ativação do estado mesolímbico, causando prazer. A partir da maconha são feitos subprodutos, né, sintéticos, como por exemplo o haxixe. O haxixe, ele é uma resina de maconha na forma de bolotas ou pedaços de aspecto verde escuro. Então, eles são misturados à maconha ou tabaco e fumados na forma de cigarro. Além do haxixe, a gente tem o skunk, que é uma maconha cultivada em estufas especiais que possuem alta concentração de THC. Então, é um outro subproduto de maconha. Então, a concentração de delta-9-THC nas diferentes apresentações da espécie cannabis varia de 1 a 15%, em torno de 2,5 a 150 miligramas dessa substância. Então, estima-se que a concentração mínima para a produção dos efeitos euforizantes sejam aí de 1%, um cigarro tem que ter de 2 a 5 miligramas. Então, assim, nesse slide mostra para vocês quais as principais concentrações e quais as principais porcentagens de maconha que deve ter para causar efeitos eufóricos, os principais subprodutos, que é o haxixe e o skunk, da maconha, que é essa droga perturbadora. Bom, então, como a gente já viu, alguns efeitos, né, eles são provocados com o uso contínuo da maconha. A pessoa ela vai ter aí dificuldade de consciência, os olhos vão ficando bem vermelhos, ficam avermelhados. Essa pessoa ela tem dificuldade de calcular tempo e espaço, os olhos vão ficando avermelhados, boca seca, pode ter problema respiratório, bronquite, câncer. Uma intoxicação por maconha, ela dura de 12 a 24 horas, devido à liberação lenta, né, dos canabinoides a partir do tecido adiposo. Então, a pessoa ela pode ter aí uma intoxicação depois de 12 ou 24 horas do uso da maconha.
Cuidado, pessoal, o chocolate ele também contém uma série de substâncias químicas psicoativas que estimulam o cérebro da mesma forma que a espécie da cannabis, que é da maconha. Então, quando a gente fala em drogas, a gente lembra só de cocaína e maconha, mas também tem muitas outras substâncias que também, em grande quantidade, podem potencializar o nosso sistema nervoso. Então, o chocolate, eles atuam em vias que são as mesmas vias que a maconha atua. É por isso que quando a gente come muito chocolate, a gente fica bem relaxado. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou muito nervosa ou ansiosa, eu como um chocolate para ficar mais tranquila. Na época que eu ia fazer vestibular, eu lembro que o professor falava para mim assim, gente, quando vocês forem prestar vestibular, leve um chocolate, que aí vocês vão ficar mais tranquilos. O chocolate, ele estimula a produção de serotonina no nosso sistema nervoso. Aí quando chegava o dia da prova, eu ia no mercado, comprava uma sacola desse tamanho de chocolate. Chegava eu na sala de aula para fazer a prova, a sala cheia de gente, aí eu pegava a minha sacola de chocolate e saía colocando um por um assim. Aí todo mundo fazendo a prova do vestibular do meu lado e eu fazendo a prova com a mesa cheia de chocolate. E realmente é isso, o chocolate ele tem componentes químicos específicos que atuam no nosso sistema nervoso, inclusive alguns receptores que são os mesmos da maconha que estimulam aí o prazer. Bom, além da maconha, tem outros tipos de drogas que também são drogas perturbadoras, como, por exemplo, o ácido lisérgico ou LSD. São aquelas balinhas que tem, né? Coloca na língua, adesivos que tem muita embalada. Embaladas geralmente tem isso, tá? É uma substância alucinogênica. Ela também é chamada de psicodélica ou psicotomimética, tá? Ela é perturbadora do sistema nervoso central e é capaz de causar alteração do estado de consciência na pessoa, provocar distorções do senso, da percepção. Essa droga, LSD, ela é a principal droga agonista da via 5-HT, tá? Que é uma via não seletiva. Então, essa droga, ela pode exercer o seu efeito alucinogênico por interação com receptores específicos de 5-HT2A. Então, essa droga, a dietilamida de ácido lisérgico ou LSD, ela é uma substância alucinogênica, ela pode causar diversos efeitos, ela é muito encontrada embalada, são umas bolinhas, uns adesivos, uns negocinhos coloridos que coloca na língua, a pessoa vai perdendo a consciência, vai ficando loucona. Então realmente é uma droga que ela causa essa distorção entre a via de impulsos nervosos e vai causando aí perturbação na pessoa. Além do LSD, tem o êxtase, que também é uma droga perturbadora, né? O êxtase, ele é conhecido como MDMA, que é a substância, na verdade, é 3,4-metil-N-dioximetanfetamina. Então, ela é conhecida como êxtase, uma droga psicotrópica ilegal, produzida em laboratório clandestino. Então, no Brasil, o êxtase também é conhecido como E, apenas E. As pessoas chegam lá e falam, e aí, me dá um E aí. Enfim, é uma espécie de anfetamina muito potente, consumida em forma de comprimido. Esse êxtase ele estimula a comunicação e a intimidade de melhor humor dos usuários e também é conhecida como uma droga do amor, porque causa super excitação ao leve toque da pele. Então, o êxtase ele também é uma droga perturbadora. As principais drogas, pessoal, que são sintetizadas aí, são, então, o skunk, que é uma droga e um produto da maconha, produzido em laboratório através de vários cruzamentos de maconha, né? Além do haxixe, que também é um subproduto da maconha, e aí então tem o LSD, o êxtase, cristais de MDMA e DMT. Então essas são as principais drogas sintetizadas, que são drogas perturbadoras. Então na aula de hoje a gente falou um pouco sobre as principais drogas, né? Os agentes tóxicos sociais e os seus efeitos na saúde humana e como que eles podem contribuir para o desenvolvimento de crimes. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de análise toxicológica e laudo pericial, né? A partir do uso dessas drogas, que são depressoras, estimulantes ou perturbadoras. E na última aula a gente vai falar um pouco sobre o uso de drogas que podem ser drogas facilitadoras de crime, aquelas que são utilizadas realmente para cometer os crimes e como que são feitas as análises.